Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 4 de junho de 2026. Reviravolta no front. Contra-ataques da Ucrânia, essa ofensiva que a Ucrânia está fazendo, encurralam o exército russo. Isso está gerando uma crise militar no seio das forças armadas do exército invasor moscovita. Putin, com isso, está enfrentando um colapso tático e, principalmente, ele está com um grande problema que está faltando recrutas. Ninguém mais está se alistando no exército da Rússia. Quer dizer, estão se alistando, mas não num número de baixas que possa acompanhar essas baixas que ele manda por um moedor de carne. A guerra da Ucrânia atingiu um ponto de virada histórico. E tudo isso lá no campo de batalha. Agora é uma virada histórica mais firme, E após enfrentar períodos de extrema pressão, as forças armadas ucranianas retomaram a sua estratégia de avançar contra o inimigo e de tomar a iniciativa. Novas reformas táticas e o uso massivo de armas combinadas mudaram o equilíbrio das forças combatentes. O otimismo cresce em Kiev, no alto comando militar, cresce com Zelensky, isso por causa da clara perda da eficácia das tropas invasoras da Rússia, que não estão mais prevalecendo no teatro de operações. Especialistas internacionais, inclusive, apontam que o comando russo pode ser forçado a aceitar um cessar-fogo em breve, o que eu também acho isso, não apenas pelo péssimo desempenho no teatro de operação, na minha avaliação, mas por causa do desgaste, das perdas e do desmoronamento, da ruptura econômica que está acontecendo na Rússia. A destruição sistemática da logística russa gerou uma crise profunda nos planos da conquista de Vladimir Putin. O avanço ucraniano demonstra superioridade técnica e organizacional contra a força bruta do exército invasor, ou seja, eles avançam organizadamente, não vão com uma coisa louca, desorganizada, em linha para serem mortos, não. E usam táticas, estratégias bem pensadas e bem planejadas. Inscreva-se no canal, você que não é inscrito, peço a todos que deixem o like, comentem a sua opinião e também compartilhem, que isso ajuda tudo a fortalecer a comunidade do canal, ajuda a fortalecer a verdade que nós transmitimos diariamente. Eu conto com vocês e compartilhem já recomendando o canal para as pessoas se inscreverem, agradeço. Tá? Bom, a grande virada das Forças Armadas da Ucrânia. A guerra de agressão criminosa promovida pela Rússia atingiu um ponto de virada crucial neste ano. O ritmo previsível de ofensivas russas de verão e inverno começou a falhar novamente de forma evidente, ou seja, já o início da de primavera foi um fracasso. Quem avançou foi a Ucrânia, e não a Rússia. Mesmo com o aumento constante nas tentativas de infiltração russa, o clima entre os comandantes ucranianos mudou para melhor. Os ataques russos exercem hoje muito menos pressão sobre as unidades ucranianas do que nos anos anteriores, ou seja, sempre o ataque ele gera uma pressão, e muito forte a Rússia fazia, mas eles fazem ataques ainda esse ano sem sucesso, mas a pressão não é tão forte e os comandantes não sentem-se mais, e nem as tropas estão pressionados. A conceituada publicação internacional Foreign Affairs confirmou que a eficácia de combate da Rússia está em declínio livre, ou seja, em queda livre. O otimismo cresce na capital ucraniana de que a Ucrânia conseguirá forçar a Rússia a aceitar um cessar-fogo. Este novo cenário favorável é o resultado direto de profundas reformas estruturais implantadas pelo comando ucraniano. A Ucrânia criou mais de uma dezena de novos corpos de exército, que integraram diferentes brigadas operacionais. Essa mudança melhorou significativamente o treinamento dos novos recrutas que chegam para defender o território ucraniano. Agora, os soldados ucranianos são treinados diretamente pelos mesmos comandantes que os lideram nos combates na linha de frente. Não é como normalmente era feito anteriormente. Tinha uma equipe que treinava, ficava no campo de treinamento direto, Eles iam, uma turma era treinada, vinha outra, e os treinadores sempre eram os mesmos, oficiais, sargentos, soldados. E agora não.
a unidade vai ser treinada inteira, ela é treinada já nas táticas e estratégias que poderá usar, além dos treinamentos individuais dos soldados, né, como combate corpo a corpo, tiro, etc. Paralelamente, a Ucrânia aprimorou a coordenação em tempo real entre infantaria, drones, artilharia e os seus veículos blindados, quer seja blindados de transporte de tropas, quer seja tanques de guerra. Paralelamente, a Ucrânia aprimorou, então, toda essa coordenação e estas táticas modernas de armas combinadas garantiram rotações eficientes e avanços vitoriosos, por exemplo, na região de Kupiansk, entre muitas outras. As forças ucranianas também registraram avanços notáveis em Uliápoli, mantendo perdas mínimas se comparadas aos massacres sofridos pelos russos, ou seja, um verdadeiro rio de sangue que os russos deixaram na Ucrânia e continuam deixando. As unidades de drones ucranianos intensificaram com grande sucesso os chamados ataques táticos de médio alcance. Essas incursões aéreas destroem as linhas de suprimento logístico da Rússia de até 100 quilômetros na linha de frente. O reconhecimento intensivo e os ataques precisos impedem o abastecimento normal das tropas avançadas do ditador da Rússia, sem combustível e sem a capacidade de concentrar forças para grandes assaltos. Esse domínio tático absoluto permitiu superação total dos desgastes sofridos nos anos anteriores de combate intenso. O saldo positivo de novos voluntários e recrutas bem treinados já se tornou visível nas frentes de combate. E isso gerou, a Rússia está em um colapso tático e uma crise operacional da Rússia. Ao contrário do sucesso organizacional ucraniano, as tropas russas sofrem com uma rápida degradação operacional. Nos anos anteriores, a única vantagem real da Rússia residia em suas vastas reservas humanas e poder bruto. Só que eles não pensaram e deixaram essa grande massa humana ser morta por causa das suas táticas erradas. E aí agora está faltando gente para lutar pela Rússia. No entanto, apesar que eles têm muita gente ainda, mas não são repostas, esses soldados não são repostos na medida em que eles vão morrendo. Menos estão chegando no fronte do que essas baixas que a Rússia está tendo. No entanto, o alto comando russo optou por enviar homens ao fronte sem nenhum treinamento de qualidade, o que piora muito a situação. Não vai conseguir avançar, não vai conseguir pegar território. Cidadãos mobilizados são jogados na linha de frente com apenas 2 dias a 2 semanas de instrução. Isso é uma porcaria, o cara não aprende nada, né? Assim como ele entrou, teve essa instrução, não sabe nem atirar direito, nem montar e desmontar sua arma direito, ele não sabe. Essa decisão criminosa do Kremlin, do ditador da Rússia, resultou na perda brutal de aproximadamente mais de 30 mil soldados russos por mês. Para tentar compensar o massacre de suas tropas, o regime russo oferece salários gigantescos, inclusive agora ele está oferecendo já há um tempo, perdão de dívidas. Essa abordagem falhou em atrair especialistas técnicos e profissionais, qualificados, capazes de operar tecnologias modernas de guerra. O exército russo está severamente atrasado no recrutamento e formação de operadores de drones eficientes no teatro de operações. No passado, o uso massivo de artilharia pesada e bombas aéreas compensava o péssimo treinamento da infantaria. Atualmente, o campo de batalha transformou-se em uma zona complexa de forças interligadas com 30 quilômetros de largura. Os mapas ultrapassados dos planejadores militares russos refletem muito mal essa nova realidade tecnológica do combate moderno. As ordens emitidas pelo alto comando em Moscou divergem completamente da prática real vista nas trincheiras no teatro de operações da Ucrânia. A coordenação dos ataques russos tornou-se ineficaz, gerando caos e desespero entre os soldados de Vladimir Putin. Os desafios no fronte e os cenários para o Kremlin. A melhora significativa da situação ucraniana não significa, no entanto, a meu ver, que o sucesso final será alcançado sem sacrifícios. Vão exigir mais sacrifícios da Ucrânia. O invasor russo ainda conta com um contingente expressivo de aproximadamente 600 mil soldados em solo ucraniano, segundo a última informação de ontem. O complexo industrial militar na Rússia continua produzindo armas e mantém os estoques
de munição ativos. Drones e bombas planadoras russas ainda criam sérias dificuldades para a logística das forças de defesa. A infantaria russa busca incansavelmente brechas nas defesas e pressiona setores complexos como a região de Constantinivka. Continuam fazendo pressão em cima desta cidade, de aproximadamente, antes da guerra, de 25 mil habitantes. As forças ocupantes permanecem perigosamente perto de Zaporizhia, exigindo a atenção máxima do comando militar da Ucrânia. No entanto, a Rússia não conseguirá cumprir a ordem de Putin de ocupar totalmente o Donbass até o final do ano. Do jeito que está, eu não sei como que ele vai conseguir segurar essa guerra até o final do ano. Analistas apontam que os invasores não alcançarão esse objetivo nem mesmo no próximo ano, sem uma reorganização total do exército russo, mas as tropas deles têm que ter treinamento de pelo menos uns 6 meses, que eu acho pouco. Na minha avaliação, um soldado está pronto mesmo para ir para a guerra, com um treinamento muito intensivo, próximo ao real, tem que ficar 1 ano na tropa. Para ele pode dizer que já está profissionalizado. Os esforços militares da Rússia entraram em uma crise profunda que ameaça a sustentabilidade da invasão. O ditador Vladimir Putin não abandonou seus planos, mas historicamente reage quando confrontado com a dura realidade. Todo mundo tem medo de falar a realidade para ele, mas ele já sabe dela. Isso ficou provado quando ele ordenou que retiradas humilhantes de Kyiv e de Kherson no início do conflito. Diante do colapso de suas perspectivas, o Kremlin enfrenta agora 2 cenários extremamente difíceis para a sobrevivência do regime. O primeiro cenário seria decretar uma mobilização total e forçada de especialistas e da população civil. Especialistas por causa dos drones, né? E isso traria mão de obra temporária ao fronte, mas provocaria graves convulsões políticas e econômicas dentro da Rússia. O próprio Banco Central Russo já relata uma escassez severa e desesperadora de trabalhadores na economia interna. Um segundo cenário para Putin seria adotar uma postura estritamente defensiva, interrompendo as grandes ofensivas terrestres. Moscou tentaria prolongar o conflito, mantendo apenas ataques de terror com mísseis e drones durante o inverno. Porém, manter uma guerra sem fim está se tornando uma tarefa insustentável para a economia russa. A Ucrânia demonstra a capacidade crescente de destruir os alvos mais valiosos da economia da Rússia a longas distâncias. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.